Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre período. Primeiramente, iremos aprender sobre o conceito de período na língua portuguesa. Período é uma reunião, um conjunto de orações que formam sentido completo. Ou seja, nós teremos em um período uma ou mais orações que formarão na nossa frase um sentido completo, em que conseguiremos entender a mensagem a ser transmitida. E temos também as duas classificações, os dois tipos de período. O primeiro é o período simples, quando nós temos apenas uma oração, e uma dica para identificarmos se o período é simples ou composto é que quando ele é simples temos uma oração e, portanto, um verbo apenas. Por quê? Pois, como temos o conceito de oração, é uma frase em que dependemos de um verbo e temos um sujeito e um predicado, que entre eles há a separação por meio de um verbo. Como no período simples temos apenas uma oração, consequentemente teremos apenas um verbo. Por isso, no período simples, um verbo. E no período composto, nós teremos duas ou mais orações e logo dois ou mais verbos. Portanto, como nós aprendemos e observamos o que é o período, que é um conjunto de uma ou mais orações, neste caso duas ou mais orações no período composto, em que trazemos um sentido completo, temos que o período simples é quando temos apenas uma oração e, consequentemente, um verbo, e no período composto, duas ou mais orações e, por isso, dois ou mais verbos, dependendo da quantidade de períodos, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Escreva S para período simples e C para período composto. Letra A. Pensei e respondi. Como já aprendemos, a diferença entre o período simples e o período composto é que no período simples nós teremos uma oração e, portanto, um verbo, porém, no período composto nós temos duas ou mais orações. Por isso, teremos dois ou mais verbos. Se nos atentarmos nesta frase, temos dois verbos, pensei e respondi. Como temos mais de um verbo, portanto, teremos um período composto. Outra observação muito importante que pode servir de dica para resolvermos tipos de questões envolvendo esses tipos de período, composto e simples, é diferenciar a partir dos verbos separar, como se fossem duas ou mais orações. Aqui temos o verbo pensei e o verbo respondi. Já identificamos que temos um período composto. Porém, e se nós separássemos como duas orações esta frase por meio dos verbos? A primeira oração seria pensei, pois toda oração, por mais que tenha apenas um verbo, ela transmitirá um fato. Pensei, nós entendemos a mensagem que foi transmitida. E a segunda oração, respondi. Aqui, essas duas orações são independentes uma da outra. Porém, quando nós juntamos cada uma delas por meio da conjunção, pensei e respondi, uma conjunção adversativa que traz uma ideia de adição, eu fiz uma coisa e outra, pensei e respondi, transformamos duas orações que eram formadas por dois verbos em uma apenas. Por isso, temos um período composto, uma frase, porém que também pode ser formada por duas supostas orações. Letra B. Ainda estava escuro quando saí de casa esta manhã. Nos atentamos novamente a cada verbo que aparece nesta frase. Temos a palavra estava e o outro verbo sair. Por isso, como temos dois verbos, podemos testar
da mesma forma que fizemos na letra A. Nós separamos ainda estava escuro quando saí de casa esta manhã. Aqui temos o verbo ainda estava, porém a nossa diferenciação, a separação, não se dará por meio do ponto que aparece este verbo, e sim até antes da palavra quando. Estava escuro, a nossa primeira oração, quando saí de casa esta manhã. Aqui temos que colocar o pronome pessoal do caso reto, eu, que seria o sujeito desta oração, ou também poderíamos apenas deixar quando saí de casa esta manhã. Se nós observarmos, temos duas frases. Ainda estava escuro quando saí de casa esta manhã. Por isso, por meio dos dois verbos, podemos identificar que esta oração tem como período composto. Letra C. Muitos rios correm para o mar. Aqui nós temos apenas um verbo nesta frase, por isso será classificado como período simples, porque aqui não podemos separar por meio de dois ou mais verbos, duas ou mais orações desta frase. Logo, o período da frase da letra C é o simples. Letra D. Violência gera violência. Novamente, temos na frase apenas um verbo. Por isso, temos uma oração e, consequentemente, um período simples. Então, na frase da letra D, temos, por meio de apenas uma oração e apenas um verbo, um período simples. E, por fim, a frase da letra E. Nunca é tarde demais para recomeçar. Aqui temos novamente mais de um verbo e, consequentemente, mais de uma oração. Os verbos desta frase são a palavra é, que se origina do verbo ser, e recomeçar, que está no seu infinitivo pessoal, terminando em AR. Aqui, como temos esses dois verbos, podemos separar esta frase em duas partes, ou seja, dois períodos. Nunca é tarde demais e para recomeçar. Aqui, recomeçar também poderia ser separado do restante da oração como uma frase apenas. Porém, somente por meio dos dois verbos, podemos identificar e ter a certeza de que o período desta frase, desta oração, é composto. Por isso, identificamos que na letra A, na letra C e na letra E temos um período composto e nas letras C e D temos períodos simples. E agora estamos terminando a nossa aula falando sobre período, na qual nós aprendemos o que é o período, que é um conjunto de frases ou orações que possuem juntas um sentido completo. Aprendemos as duas classificações de período, período simples e período composto, e também aprendemos como identificar e diferenciar as suas classificações. Eu te vejo nas próximas aulas, vídeos e dicas sobre português e matemática.